Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, contra a espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, autarquias. Atenção, Polícia Federal, nova Polícia Federal, a nova ABIN, novo CEBIN, comandos de contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, novas autarquias, tudo novo, graças a Deus. Então vamos já aos fatos, atos e circunstâncias que já se estabelecem com a administração do senhor presidente Trump, ao qual ele quer ajudar, porque esta guerra não foi ele que realizou. Ao contrário, ele quer todo mundo em harmonia, todo mundo tendo juízo, né? Principalmente que pensem com a cabeça e não com o fígado, porque todos estão um culpando o outro. A União Europeia não se cansa de culpar um país com o outro. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Enfim, todo mundo quer se justificar, a NATO, a OTAN, todo mundo quer se justificar, o Pentágono dizendo, porra, como é que a gente deixou essa situação chegar até aqui? Mas a realidade é uma só. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro na função arbitragem internacional na investigação dos planos quinquenais da ONU, reduto da cleptocracia, sociedade de ladrões. Estes planos quinquenais reúnem todos os funcionários públicos que ocupam os cargos públicos de parlamento, judiciário e executivo. Todos a confabular, a fazer dinheiro para eles e principalmente para o que foi descoberto. Um fundo comum que atinge acima de quinquilhão. A dívida externa dos Estados Unidos é de 43 trilhões. 43 trilhões os Estados Unidos deve. Ele tem esse dinheiro que é a dívida dos Estados Unidos e o Brasil tem 10 trilhões e assim sucessivamente. Então, quando você vai ver nos envolvidos desta trama toda, que são 196 países, e que poucos funcionários públicos no executivo, no judiciário e no parlamento, só cargo de chefia, de primeiro escalão, aportaram para um fundo mútuo entre todos eles, chegando a quinquilhão, ou seja, supera o trilhão, supera o quatrilhão, supera o quinquilhão. Porque eu falei que chega a quinquilhão, porque supera também um pouco mais, vai chegar a sextilhão, mas está em quinquilhão. Então, todos vocês da Europa, todos vocês da América Latina, da Oceania, da África, todos, sem exceção, foram atingidos por este fundo, qual reivindica e estabelece boas intenções, aportando dinheiro para
ONGs. Então, todas as ONGs do planeta, todas as fundações, todos os trabalhos benfeitores dos melhores intencionados, todos os empresários que são bem intencionados, que aportam doações para este fundo, em realidade se estabeleceram para eles serem manipulados por 3 malucos que, alegando que eles têm soberania nas bombas atômicas e que não tem, porque ninguém tem dinheiro suficiente para manutenção de bomba atômica. Bomba atômica você gasta muito dinheiro para manter elas vivas. Você gasta um sem fim, é como botar numa tomada dia e noite aceso para que essa energia seja consumida, e agora vocês chegaram à assertiva de que para ter inteligência artificial a conta é muito maior, ou seja, vocês têm que ter muito mais energia e muita mais água. Então, a conta, vocês estão dizendo, mas meu amigo, nós precisamos de dinheiro, temos que fazer a COP30 para arrecadar mais dinheiro para o fundo que está em quinquilhão. Nós com esse dinheiro podemos ditar a administração do planeta? Não, vocês não podem ditar a administração do planeta, porque vocês roubaram principalmente de que tem mais dinheiro. Quem é que tem mais dinheiro? Os Estados Unidos da América. Então vocês assaltaram os cofres dos Estados Unidos da América. Nas administrações Bush, Biden, Clinton. E tudo isto comprovado, e anteriormente também, que foi do seu mentor intelectual, o Kissinger, com o presidente à época, o Nixon, e que pegaram todos os trouxas, dizendo, olha, nós vamos botar na liderança a China, vamos fazer com que a China seja o gestor financeiro, vamos fazer ela uma grande fábrica, porque lá a mão de obra é de graça, é todo mundo escravo, e nós vamos proceder a utilizar a China. E vamos jogar a culpa no dia a dia, vamos ver quem vai levar as culpas. Então, de lá para cá, desde a época do Sarney até os dias de hoje, foi um plano Marshall a cada segundo, a cada minuto, foi centenas de bancos falidos, foi dezenas de famílias destruídas, foi dezenas de milhões de conglomerados financeiros que deixaram de existir, outros ressuscitaram, e vocês foram fazendo este arcabouço financeiro deste fundo, já descoberto. E descoberto pela administração da IA, Inteligência Artificial, que opera para o senhor na gestão do presidente Trump. Então o senhor presidente Trump, ele foi bem claro, ele disse, olha, eu vou saber nos primeiros minutos se o Putin, esse baixinho metido a matador, aqui ele está com o rei na barriga, ele pensa que ele pode continuar lutando, fazendo a guerra à Europa, e a Europa também fazendo a guerra a ele, e que nós vamos continuar sendo enganados, e que nós vamos aportar para esse fundo, para que o quinquilhão chegue a sextilhão. Eles estão enganados. Então, eu adverti o senhor Putin, o senhor já é obsoleto. Vocês da comunidade europeia, vocês também são obsoletos. Você também da Inglaterra, você também é obsoleto. Por quê? Porque nós já chegamos ao fundo, já chegamos quem tem as instituições financeiras, que quem assina por eles são vários elementos de prestígio, líderes de
196 países, judiciário de 196 países, pessoas de estirpe, grandes conglomerados financeiros de empresas globais, multinacionais, que todo mundo diz, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é um benfeitor da humanidade, mas em realidade ele está nesse fundo conglomerado de toda os 196 países da cleptocracia, sociedade de ladrões, para colocar a população à escravidão. Então, o que foi determinado? Eles nos plantearam. Como é que nós podemos proceder para que estes sujeitos, eles tenham vamos dizer assim, eles sejam levados presos e sejam lobotomizados, ou eles sejam recuperados mentalmente, porque a mente deles é brilhante para o mal. Eles chegaram a 1 quinquilhão, é muito dinheiro, é muita grana. E tudo fruto de roubo de famílias, de cidadãos do mundo inteiro, pessoas que não tinham o que comer, pensionistas, aposentados, jubilados, como diz na Argentina, aqueles que vivem de ajuda de fundos de amparo à miséria, todos eles foram roubados. Então tudo isto já é uma grande verdade. Então, o que nós devemos fazer? Devemos confiscar esse dinheiro todo e devemos colocar todos os que se beneficiaram desse dinheiro, que roubaram o próprio fundo, a serem levados ao pelotão de fuzilamento, a serem presos. Como é que nós devemos proceder? Então, há uma máxima. Qual é a máxima? Você primeiro tem que recuperar, tem que colocar todos eles numa sala, como fez o excelentíssimo mensageiro, o senhor Mohammed bin Salman, que ele é um notável, promissor gestor da nação árabe saudita e de todas as nações árabes, por isso que quando ele fala todo mundo ouve, é o descendente do senhor Salman, o mensageiro soberano da Arábia Saudita, em que ele disse, como é que eu posso fazer? Ele reuniu todo mundo no hotel, todos os árabes que roubaram o Fundo Soberano da Arábia Saudita, colocou até a própria mãe no hotel, com as melhores mordomias, com as melhores bebidas, com as melhores comidas, ou seja, muito melhor de como eles vivem nos seus palácios, tudo primo. Então ele fechou as portas e falou, vocês só saem daqui quando devolverem o dinheiro que vocês roubaram ao nosso soberano, o senhor Rei Salman. Até a mãe dele. Então você dirá, poxa, o filho prendeu a mãe? Olha, a mãe está melhor do que estava quando estava solta e ela tinha que roubar, porque ela achava que tinha que roubar, tinha que falar com os outros primos, entendeu? E era isso mesmo, tinha bronca do pai do coitado, do Mohammed bin Salman. E eu imagino, porque você que é casado com uma única mulher, você sabe muito bem como ela age quando ela é contrariada. Imagina um sujeito que tem um harém, que está cheio de mulheres, que as mulheres dizem, você comprou essa calcinha para ela e não comprou. Não comprou para mim? Você comprou essa joia para ela e não comprou para mim? Eu também sou tua esposa. Então todas elas estão reclamando, uma fica olhando para a outra, por que meu cabelo não tem o mesmo comprimento que o cabelo dela? Eu quero ter o comprimento igual ao cabelo dela. Eu quero ter as mesmas massagens, os mesmos perfumes, as mesmas cremes. Eu quero saber quanto que ela recebe para ela gastar, eu também quero. Então esse posicionamento é comum a toda a sociedade. Então imagina, a administração é a seguinte, o Zelensky já está em Washington aguardando a reunião com todos os líderes
da Arábia Saudita. Então eu quero dizer a vocês, da mesma forma que eu falei para o Putin, vocês são obsoletos. Vocês já estão todos nus, pelados. Conhecemos todo o dinheiro que vocês têm, aonde tem, o que fizeram com a grana, a cocaína que vocês cheiram, o baseado que vocês fumam, as suas amantes, o puxadinho, os seus apartamentos de orgia. Ou seja, já sabemos tudo, conhecemos vocês de cima para baixo. Mas nós temos que ser práticos. E qual é a praticidade? O que se pretende? Primeiro, que vocês devolvam o dinheiro que vocês roubaram à administração do povo americano, os Estados Unidos da América, que vem sangrando desde a Segunda Guerra Mundial, que vocês roubaram. E que vocês fizeram um poço comum, dizendo, olha, nós vamos tirar ele da administração, vamos ficar nós na administração e nós vamos submeter todo mundo a que todo mundo nos pague e as nossas famílias vão ficar de eterno. Então vai ser o filho do Lula, já falecido, né? O Lula, porque quem está aí é um boneco, é falsa identidade. E aí, o que nós temos que fazer? Muito simples. O senhor Trump falou, essa briga não é minha. Quem fez essa merda foi o Bush, o Clinton, o Obama e o Biden. Então, se eu estivesse como presidente, isto não teria acontecido, mas aconteceu. E agora nós temos que resolver. E de que forma? Vocês vão comprar os produtos que a administração Trump vende. E o que os produtos da administração Trump vende? Eles vendem armamento, entendeu? Você vai pedir o teu pedido de armamento, você vai esperar na fila, porque tem que produzir o armamento. Então leva 6 meses, 1 ano, para você ter todas estas compras que você vai fazer com o fundo de quinquilhão, o fundo comum de vocês. Então esse dinheiro vai entrar de forma legal ao Tesouro dos Estados Unidos da América, porque o senhor Trump, ele é insubornável. Você vê que ele não está interessado em fazer hotéis, em fazer palacetes, em fazer cassinos, que ele também tem todo o direito de fazer, porque ele tem 45 milhões de dólares por mês para aplicar o salário dele no que ele quiser, mas ele está interessado em botar a casa em ordem, porque ele não precisa mais de dinheiro. Ele precisa de ser humanamente um conselheiro. Estar no conselho dos homens mais bem abastados do planeta. Não um fundo comum a todo mundo, e sim homens bem-sucedidos financeiramente de capital próprio, que vocês querem roubar, vocês querem acabar com a família árabe saudita, vocês querem tomar o petróleo deles, vocês querem submeter a todos os primos do mundo árabe a que sejam escravos, vocês dizem que vocês são bem intencionados, que vocês são bonzinhos, o Xi Jinping fala que ele é legal, o Putin diz que ele é extraordinário, todo mundo caga goma que é o melhor amigo, mas em realidade estão de olho no dinheiro deles. Até os seus súditos que não têm um centavo, que é o dinheiro do rei, quando a realidade teria que ser diferente. Você, quando estiver na presença do rei, você tem que chegar e levar presente para ele, dar o melhor para ele. Olha, você é o soberano que está defendendo a minha família e eu de não ser morto, porque eu sou teu súdito, então você me protege, você faz boa administração, eu faço plantações de soja, de açúcar, eu tenho gado e eu estou bem sucedido porque você administra e não me rouba e eu estou feliz, então eu estou te trazendo esse dinheiro para você, meu rei soberano. Então ele pega esse dinheiro e bota no fundo soberano da Arábia Saudita, ele bota nas mesquitas, 2 mesquitas sagradas, para ser administrada para os pobres, para aqueles miseráveis que não têm o que comer.
E não vocês que chegam e dizem: eu sou um funcionário público, eu sou presidente eleito e eu vou permanecer mais 5 anos eleito porque eu modifiquei a Carta da República, a Constituição, e tudo por ideia do Xi Jinping, porque a administração da área jurídica do processo jurídico a ser entregue à justiça tem uma formatação de autoridade opressora e imoral em determinar as queixas, as lawfare, a serem determinadas contra os teus alvos, né, China. Então quem manda aqui no judiciário é a China. Quem manda por quê? Porque eles têm esse modus operandi. Então, eles dizem: a hermenêutica mudou, agora é tudo com o Supremo, não é mais com o Judiciário primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Não, agora é tudo com o Supremo. O Supremo, a própria palavra fala, Suprema Corte. Todo mundo vai ser julgado lá. Civil, deputado, governador, prefeito, maquinista, carpinteiro, varredor de rua, chofer, todo mundo vai ser julgado pelo Supremo. É o que está acontecendo. Então a casa caiu para vocês, entendeu, Lula? Então hoje você está reunido, Lula, com todos os filhos da puta que compõem o teu governo, um bando de ladrão, que todos eles falaram: porra, eu tenho que aportar a grana que a gente roubou do governo do meu estado, são 26 estados que a gente roubou, são 5.070 municípios que a gente roubou dos pobres, roubou dos aposentados, e a gente tem que mandar esse dinheiro para o fundo que é um poço comum para todo mundo? Sim, você tem que mandar esse dinheiro para lá. E agora o que é? Agora os americanos estão dizendo que a gente tem que comprar armas para o exército brasileiro. E aí todo mundo fala: Lula, você não assina essa porra não. Eu não vou o dinheiro que eu roubei dos brasileiros para entregar para o gringo que vai mandar armas para o exército brasileiro, para a marinha, para a aeronáutica, nos defender de quem? Da gente mesmo? Ou seja, o exército vai pegar um dia, vai se voltar contra a gente e nós vamos acabar como acabamos na última vez. Expulsos, né? E alguns outros mortos. Então, Lula, não assina essa porra não. Perfeito, você tem o direito de dizer para o Lula: não assina. Agora eu pergunto para você, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você, ministro da Casa Civil, você, Lewandowski, filho de uma puta do Supremo Tribunal de Justiça, você, André, da Polícia Federal, e os teus 10 superintendentes ladrões, todos vocês, bancos, que o encarregado da administração que descobriu esse fundo vai falar hoje com o presidente do Banco Central, aqui no Brasil, e vai falar com o dono de todos os bancos domésticos. E vai dizer para eles: olha, vocês estão nus, a gente sabe onde está a grana de todo mundo, quem participa em alimentar essa liderança que está todo mundo brigando entre si, a China briga contra a Rússia briga contra a China briga com a Norte-Coreia, briga com o Putin, ou seja, os caras não sabem para onde correr porque todo mundo está puto, porque todo mundo aportou com dinheiro e todo mundo agora tem que aportar com o que eles dizem ter e não tem. Submarinos nucleares, ogivas nucleares, mísseis, balas, insumos para fazer a opressão. Entendeu? E morrendo gente adoidado. Como é que o cara morre? Tanta gente está morrendo mais nessa guerra da Ucrânia do que todas as guerras juntas. E são guerras mundiais. E você diz: estão usando arma nuclear? Não, estão usando nem arma. Tudo obsoleto, drone, aviãozinho de cartão, enfim, um monte de parafernália que eles não têm dinheiro. E cai uma bombinha, mata 10, mata 20, entendeu? E como é que mata 10, mata 20 com
um dronezinho que compra a 1.500 prata em qualquer supermercado e joga bombinha. É porque eles estão obsoletos, nus, e todos já estão sentenciados à morte. Então eles querem permanecer e não querem entregar o dinheiro. Como eles não podem entregar o dinheiro para subornar o senhor Trump, porque o dinheiro já foi descoberto por 60 agências de inteligência, não foi o senhor Trump que descobriu, olha, eu sei onde é que está o dinheiro, vocês meteram a mão aqui no dinheiro, eu quero uma parte, como fazia Biden, como fazia Obama, como fazia Bush, como fazia Clinton, como fazia Kissinger, como fazia o Nixon, como fazia Sarney, como fazia todo mundo, roubando a turma toda. Então, a ordem é a seguinte: já descobrimos que vocês adulteraram as urnas eletrônicas, que o Barroso pagou 9 milhões para os presidentes de partido, para que eles colocassem os deputados federais deles a votar que não era necessária a impressora do voto. Porque com a impressora do voto, você tem a impressão daquela máquina que está acarretando o voto. Você diz aqui, votaram 5.000 pessoas, que é a capacidade daquela área de votação, e que os votos estão todos identificados com as urnas impressoras. Então não tem urna impressora, tem o chip de Taiwan, que quando você apertava na fotografia do Bolsonaro, esse voto ia para o Lula. Entendeu? E tudo era assim, tudo era assim. Até que algumas máquinas deu tilt, o sujeito apertava na fotografia do Bolsonaro e aparecia o voto com a cara do Lula. Aí chamava o sujeito: olha, eu apertei aqui o voto botando no Bolsonaro e me apareceu a fotografia do Lula. Não, é isso mesmo, é assim, não é isso mesmo, não, aqui estão roubando o meu voto, eu quero fazer uma queixa no Tribunal Superior Eleitoral. Então o Tribunal Superior Eleitoral, todo mundo está agarrado o Fachin, que já presidiu as votações, que ele comprou o arcabouço de inteligência artificial, um supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, monocraticamente, não houve licitação. Ou seja, um computador preparado. Preparado por quem? Preparado pela tecnologia IA da China, de Taiwan, para manipular o voto. Então, como houve fraude, quem ganhou as eleições? Quem foi fraudado? E quem foi fraudado? O senhor Bolsonaro. Então, o senhor Bolsonaro, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Dito por quem? Por quem cometeu o crime. E quem cometeu o crime? Estados Unidos da América. A administração Biden, a administração Obama, a administração Bush. Então as urnas foram fraudadas. E quem está metido nessa porra? O Barroso, o Fachin e o Gilmar Mendes, todo mundo que está com a captura da Lei Magnificent. E o senhor Trump, ele está fazendo o possível e o impossível para que eles deter essa ação, porque essa ação foi projetada por 60 agências de inteligência. Ou seja, o sujeito monitorou, chegou às provas, fatos, atos e circunstâncias que disseram: o criminoso é esse aqui. Entendeu? Então, o Trump está dizendo: porra, o que eu posso fazer? Olha, faça o que você disser, mas o crime está exposto, o corpo está no chão. Então deu merda. Então, já que deu merda, o corpo está no chão, o senhor determina: vocês têm que soltar o Bolsonaro. O Bolsonaro, a família dele, entendeu? Botar ele na presidência. Ele tem que administrar até o final de 2026, haver as eleições, se ele assim determinar. Vocês dos partidos políticos, vocês têm que ficar pianinho, dizer que sim, que tem que haver anistia, que tem que sair dessa merda, desse flagrante, porque já choveu merda no ventilador, porque vocês estão protelando, porque claro, vocês dizem: eu tenho mais de um quinquilhão
em dinheiro, tenho muito dinheiro, eu compro quem eu quiser, eu posso fazer lawfare, eu posso brigar na justiça, que a justiça internacional vai estar comigo. Não, meu amigo, a justiça internacional, sinto muito, mas ela é a que praticou o crime. Então você, notável operador da lei, advogado de merda, filho da puta, você está envolvido teu escritório, em vários outros procedimentos. Entendeu? Porque caiu todo mundo, deu merda pra cacete. Tá todo mundo nu. Porque roubaram o dinheiro dos Estados Unidos da América. E botaram todo esse dinheiro no fundo comum. E são empresários, é alta sociedade, são atores, são atrizes, são donos de conglomerados de televisão, são donos da mídia, dos jornais, são capitalistas em jogo, são traficantes de droga. Todo mundo tá com a merda até o pescoço, tá até aqui, entendeu? Tá todo mundo comendo cocô. Então hoje todo mundo foi chamado para ir à Casa Branca. Você diz assim, porra, mas o salão oval da Casa Branca é tão pequenininho, mal entra um monte de repórter, todo mundo conglomerado, todo mundo apertado, e eles sentados em umas cadeirinhas, um e outro, e tudo cheio, porque aquilo é um ovo, né? E vão botar toda a Europa ali dentro. Meu amigo, se ele chamou, é porque ele vai olhar para cada cara de um e vai dizer, você tem tanto no fundo, você tem tantos milhões. Você gastou ontem com a tua amante, você comprou para ela um Patek Philippe, você comprou uma Fuego, um Diabo de Maserati. Olha, você deu dinheiro para fulano, para o teu amante. Ele sabe tudo, tudo fresquinho. Ele tem as notícias de hoje, fresquinha. O que você fez no banheiro, a merda que você cagou, a comida que você comeu na véspera. Ele tem tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Então ele está tranquilo. Ele chega e diz, tudo bem? Aí ele pega quando ele tem muita raiva, porque chega numa hora que ele não consegue disfarçar. Porque o cara quer tirar ele de otário. Aí ele olha assim e fala, puta que o pariu, esse filho da puta quer me tirar de otário. Mas ele não vai discutir, ele já sabe de tudo. Então ele pega com a abraçadeira, com essa mãozona enorme que ele tem, e ele puxa o teu braço para ele, desloca o ombro do cara, aperta a mão do sujeito, o sujeito fica com a mão toda paralisada, entendeu? Porque ele tá puto com o cara, entendeu? Mas o bichona Macron adora, porque um tapinha não dói, ele todos têm reunião hoje, toda a Europa, todo mundo que está posando de bonzinho, de que não vai ser descoberto, e que eles mandaram dinheiro para esse fundo, que tem mais de 5 bilhão. Se você vê que a dívida externa dos Estados Unidos é 43 trilhões, e o outro lá tem 5 bilhão, supera a dívida externa americana, é porque meteram a mão grande dentro do Tesouro Americano. Como meteram a mão grande aqui em 10 trilhões.
do dinheiro brasileiro. Como estão metendo grana na Europa, na Oceania, na África, em tudo que é lugar. E todos eles se juntaram para fazer um poço comum e roubar. Se fosse bom, se venderia na farmácia. Vocês têm que se desfazer desse dinheiro flagrante. Porque é um dinheiro flagrante que foi descoberto na Suíça, em Liechtenstein, nos paraísos fiscais, que tem a assinatura de vocês, quem é a função, a fundação, o agente financeiro criado pela inteligência artificial da China, da Rússia, dos grandes pensadores, que disseram quem está administrando isso aqui é o administrativo financeiro, rainha das coxas. Mas tem o cara que tem que assinar para liberar a grana. Então chegaram até vocês, entendeu? Então tá ator, atriz, dono de Hollywood, dono de filme pornográfico, dono de boca de fumo, dono de máfia, todo mundo, o nome dos caras tá lá, entendeu? Então, fedeu. Então para você mandar esse dinheiro, tirar ele da tua conta de merda para que você, ou seja, não te pegaram o crime você já foi pego, tá, todo mundo tem, mas para que você, vamos dizer assim, possa fazer uma delação premiada, possa mudar de nome, possa ter uma nova identidade, morar no deserto dos Estados Unidos, entendeu? E continuar vivendo, tirando onda, dizendo eu era um pica, eu fui ladrão a minha vida inteira, eu comecei como office boy, militante do partido político, cheguei a presidente da república, entendeu? Aí você vai passar os teus últimos anos contando para os teus netos que vão dizer esse velho tá cagado, tá louco, tá dizendo que ele fez isso, fez aquilo, e não vou acreditar nesse porra porque tá maluco, entendeu? Porque vocês vão ter que se desfazer desse dinheiro. Então de que forma? De forma lícita. Então Lula, você vai deixar que os Estados Unidos venda todo o armamento que ele quer para o exército brasileiro. E aí você diz, mas o exército está na minha mão, porque eu dei muito dinheiro para o exército, eles estão ganhando comissão de todas as compras que eles estão fazendo. Sim, eles estão ganhando comissão. Mas eles estão trabalhando para ele, não estão trabalhando para você. Entendeu? Então eles dizem, eu tenho que salvar minha família. Porque eu fui entrar na história desse filho da puta chamado Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alexandre de Moraes e a puta que os pariu, os partidos políticos, e só me rabaram e agora eu estou aqui rendido, tendo que fazer o que esses filhos da puta quer. Aí chegou um americano e falou, tudo bem, eu vim aqui te livrar desses filhos da puta, tu quer? Claro, o que eu tenho que fazer? Olha, nós vamos vender avião supersônico, vamos vender submarino nuclear, nós vamos vender armas, vocês vão ter arma de última geração, vocês vão estar todos armados e tal. Porra, e ainda vão ganhar comissão. Que beleza, muito obrigado, meu querido presidente dos Estados Unidos, senhor Trump. Então, vocês vão continuar com esse ladrão filha da puta? Não, nós estamos fechados com você. Onde é que você quer se estabelecer? Olha, nós, bem na fronteira, bem na ponte, onde divide Paraguai do Brasil, nós vamos botar um grande Forte Apache. Vamos fazer um pentágono 5 vezes maior. Perfeito, fica à vontade. E onde mais? Olha, um estão dizendo Campo Grande, outro estão dizendo que é Fernando de Noronha, outro, onde você quiser, meu querido, a casa é tua, fica à vontade, não tem problema nenhum. Olha, nós vamos botar nas 10 fronteiras secas dos países que se corromperam e que submeteram a população a andar pela estrada, tendo terras para plantar, para colher, não pode pegar uma banana que está na árvore, não pode pegar uma fruta que está na árvore apodrecendo, uma manga, não pode porque o exército mete bala, então eles têm que continuar marchando pelas estradas, entendeu? E chegar na fronteira com os Estados Unidos. Entendeu, meu amigo? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail,
oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Eu te aconselho a que você sempre tenha bons pensamentos para comigo, que diga que eu sou lindo, maravilhoso, porque eu não estou preocupado e não faço questão de que você ache eu lindo e maravilhoso, mas o pessoal que guarda a minha saúde, que não querem que eu fique doente, eles não querem que eu caia da escada, que eles não querem que ninguém me xingue, e eles ficam só monitorando vocês, entendeu? Então cuidado, porque muita gente que tinha uma missão de me visitar, vou visitar o velhinho vai infartar, ele já vai para o céu, foi para o spa e não voltou. Entendeu, meu amigo? Então tem um monte de nego que foi pro spa. Foi pro spa que o pariu. Entendeu? Então não seja você mais um. Não se habilite, porque são 60 agências de inteligência. Não são 60 países que têm 60... Não, são 60 agências que trabalham para cada serviço de inteligência de cada país. São 196 países. Entendeu, meu amigo? Então fudeu. É merda para tudo que é canto. Então você faça de forma legal, você vai devolver o dinheiro que vocês meteram na população, roubaram dos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai chegar a um ponto que não deve mais 43 trilhões de dívida. E aí não vai ter mais imposto de renda a pagar nos Estados Unidos, todo mundo lá vai ser próspero, como todos os países também, América Latina, África, todo mundo vai viver bem, tranquilo, e o senhor Trump vai ser considerado um sujeito de boas intenções, que ele vai muito bem financeiramente, e ele vai ter um monumento, um prédio, onde todo mundo vai estudar como ele chegou a essas brilhantes conclusões, a essas administrações, da mesma forma que o senhor Mohammed bin Salman, um grande estadista. Entenderam? Foi claro? Fiquem com o senhor Yahushua Merushhaim Yahushua, e com o senhor Hashem, e com o senhor Allah, Super Allah, Allahu Akbar. Fiquem tranquilos e vamos trabalhar. Vocês veem o dono da Globo com, uma frota de iates que, só 3, 4 pessoas detêm a fortuna, o dinheiro todo do Brasil. Alguma coisa está errada, né? Não está errada não. É que eles estão administrando o dinheiro roubado de todos nós, dos velhinhos do INSS. O que faz um sujeito roubar o aposentado? O que leva o sujeito a roubar R$40, R$10 de um aposentado? Por que tanta maldade? Aí, o que eles estão dizendo? Que vocês cometeram crime aos direitos humanos. Vocês dizem ainda que não cometeram, roubando os aposentados? Roubando as crianças nas varas de tutela e curatela? Hein? Do judiciário? Vocês são filha da puta. Então quando eu falo, você é um filho da puta, ladrão, você é um assassino, você é um estuprador, você merece a morte, entendeu? Não sou eu que estou falando, são os fatos, atos e circunstâncias que determinaram que você foi levado ao pelotão de fuzilamento. Para que você não seja justiçado agora imediatamente, você vai ficar cautelado, vai ao Paraguai, vai chegar lá na divisão do FBI e vai dizer, olha, eu era ministro do Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui está o pendrive, eu roubei tanto, eu quero morar no meio do deserto, mudar de nome e viver velhinho até morrer. Perfeito, vamos estudar teu caso. Aí vai outro. Claro, eles não podem botar aqui no consulado americano do Rio de Janeiro que todo mundo estava esperando que você, Lula, mandasse os adidos militares dos Estados Unidos, toda a autoridade americana embora. Mas você é esperto, você falou, não,
Não vou matar os caras embora, porque depois eu vou recorrer a quem? Com quem eu vou negociar a minha liberdade? Eu tenho um monte de gente para entregar. Eu sou a versão do Stalin 2. Da Rússia eu sou o Stalin 2. Da China eu sou o Mao Tse-tung 2. Da Norte-Coreia eu sou ressuscitei o pai do gordinho anão que está lá como ditador. Do Irã eu sou o profeta Ali. Eu sou mais um Ali. Entendeu? Então, meu amigo, fudeu. Foi pro caralho. Entendeu? Então vocês entreguem o dinheiro. Sim, senhor Trump. Nós vamos comprar tudo que o senhor quiser. O que o senhor quer que a gente compre? Drone, compre navio, compre bala, compre canhão, compre farda, dê um rancho, ou seja, comida, almoço, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche de madrugada para todos os que estão tomando conta dos paióis, do exército, luz, infraestrutura, computadores, ar-condicionado, camas com colchões decentes, banheiros extraordinários, ou seja, tudo de primeira classe. Sim, senhor, eu vou fazer tudo isso. E vai devolver o dinheiro. E quando o dinheiro acabar, e aí chegarem até você está na fila sendo julgado pelo Fachin, pelo Zanin, pelo Toffoli, pelo Alexandre de Moraes, que eles estão lá sobrevivendo, julgando vocês, que eles não podem cobrar porque vocês não têm mais dinheiro. Então eles estão dizendo, e agora? Nós temos que salvar vocês, porque senão vocês vão entregar a gente. Entendeu? Ou seja, você tem que desfazer essa merda toda. Mas claro, sempre tem um filho da puta que não acredita e que vai dizer, não, vamos peitar, vamos pro pau. Vamos continuar matando na guerra da Ucrânia, vamos continuar matando na Rússia. Sequestraram 45 mil crianças, o russo pegou as criancinhas, menininha bonitinha da Ucrânia e botou em orfanato e agora está distribuindo para lares russos para que elas sejam estupradas. E os garotinhos também, vai virar tudo viado. Então, tudo isso é de direitos humanos, mas ninguém fica gritando Rússia, Rússia, Rússia. Ninguém fica gritando Europa, Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia. Não, você não vê ninguém gritando, um brigando contra o outro, o povo dizendo, ô seu bichona, Zelensky, tu é um viado filha da puta, que toca o piano com o teu caralho, fica batendo, você dança a dança do vento, tu é viado, tu é um filha da puta, tu não é presidente da Ucrânia. Ou seja, você não vê ninguém, você só vê um monte de otário dizendo Palestina, Palestina, vocês são os otários filha da puta. Entendeu? Fui claro. Então, sejamos práticos, seus filha da puta. Entrega tudo o que vocês roubaram, os mais de quinquilhão, são quinquilhões e quatrilhões e trilhões e bilhões e milhões e mis de dinheiro que vocês roubaram e roubam todo dia. Tá bom? Foi claro? E aí esse dinheiro vai entrar de forma legal, ele vai entregar os armamentos, as fábricas vão ser promissoras, todo mundo vai ter emprego, ou seja, ele vai desfazer a merda do Clinton, do Bush, do Biden, do Obama, e do Kissinger, e do Nixon, e do Sarney, até o interstício do senhor Bolsonaro, não é? Porque só teve ladrão, tudo juntinho, tudo filha da puta, não é? E vamos resolver o problema da humanidade, tá bom? E reza para o louro, para o senhor Trump estar bem de saúde, porque se botar outro lugar dele, não sei não, mas a pressão é em cima de quem está administrando, entendeu? Então o senhor Trump falou assim, olha, eu tenho uma ferramenta, qual é a ferramenta que eu tenho? O senhor tem aqui taxas. Taxas? Foi feito na guerra americana, onde todo mundo teve que pagar taxa para vender mercadoria para os Estados Unidos. O senhor vai botar todas o pessoal que roubou, que usou
o celular, roubou o satélite, o sinal do satélite, o sinal do SWIFT. Todo mundo diz assim, o SWIFT está na Bélgica. Ninguém vai interferir no SWIFT. Claro, quem vai interferir na administração da Bélgica? É só tirar o sinal. O sinal vai para casa do caralho. Entendeu? O que aconteceu? Não sei. Apagou o sinal do SWIFT. E o dinheiro? Que dinheiro? Pergunta para a administração da Bélgica. Aí pergunta para a administração da Bélgica. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ué, tá tudo nos dados lá do SWIFT. E o SWIFT tá onde? Foi pra puta que o pariu. E o Galileu? Que houve com o sistema Galileu, que é a mesma coisa que o sistema SWIFT, que usa o Putin, que usa a Europa? Onde foi esse sinal? Não sei, foi pra casa do caralho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Portanto, nosso Deus, nosso Pai, o mestre John, ou seja, Edmundo Amado, ou John Amado. Estou aqui, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha a manifestar o Teu poder, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, visita a cada um patriota. Visita, Pai, todas as pessoas do bem, Pai. Que o Senhor, o mestre Dion, ou Edmundo Amado ou Dion Amado, eu peço o Senhor o seguinte: jamais eu irei pedir o Senhor para visitar os ditadores, os terroristas, traficantes e comunistas, porque eles estão praticando o mal. Eles estão fazendo a vontade de Satanás e todos os seus demônios. Agora eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas do mal, terroristas, traficantes, comunistas, essas pessoas fazem parte desse sistema político caótico do Brasil e de todo o planeta Terra, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia, que cada um criminoso desse, né, que venha converter, pedir perdão ao Senhor, arrepender de todo o mal que eles estão fazendo conosco. Eles estão praticando o mal conosco, com nós patriotas, nós, todas as pessoas do bem. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero aqui, Pai, conversar com o Senhor através do Teu Espírito, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Tudo no nome de Jesus Cristo. Eu achei interessante, Pai, uma reportagem, né, no Google, que fala o seguinte com uma frase, Pai. Essa reportagem, essa fonte foi no dia 30 de julho do ano de 2025. O tema: Jesus socialista em interrogação. Conta outra piada. Meus amigos, minhas amigas patriotas, todos os meus irmãos e irmãs, né, em Cristo Jesus, é interessante. Jesus socialista? Jesus nunca foi socialista. É tanta mentira, Pai, em nome de Jesus. Até a própria maçonaria. Pai, como o senhor sabe que eu já fui maçom, já cheguei quase no grau 33, Pai. Não quero aqui falar mal da maçonaria. Mas o que a maçonaria fala, Pai? Que Jesus foi maçom? Nunca foi maçom. Nunca foi. A maçonaria usa muito a palavra, o nome de José Bonifácio, patriarca. Tudo bem. José Bonifácio, sim. Ele foi o patriarca, né, que ajudou muito na libertação do Brasil. Ok?
Então Jesus nunca foi socialista. Há muito tempo que eu saí da maçonaria. Eu comecei a ser evangélico e por mim eu saí. E não quero aqui falar nem bem da maçonaria e nem mal da maçonaria. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita responsabilidade. Ok? Às vezes tem gente que exagera muito sobre a maçonaria. Mas eu não quero aqui fazer nenhum destaque. Eu estou comparando com a situação, né? Que tem essa frase aqui: Jesus socialista. Conta outra piada. Realmente é uma piada. Alguém falar que Jesus foi um socialista, vocês não têm vergonha na cara, não? Seus idiotas, seus covardes, nem Deus vocês respeitam. Jesus nunca foi socialista. Esses socialistas de vocês são canalhas que o mundo está descobrindo agora. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. Eu quero aqui, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude o mestrezinho, Pai, para mim falar sobre isso que está acontecendo. Como o Senhor sabe, na sua palavra, etc., a perseguição violenta ao cristianismo, no caso das ditaduras comunistas, foram só vocês, seus covardes. A perseguição violenta ao cristianismo, no caso das ditaduras comunistas, está acontecendo hoje, inclusive no Brasil. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos protege, Deus. Eu te peço no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha me dar sabedoria para que eu possa, Pai, transmitir, Pai. Transmitir para que as pessoas entendam, né, que nós não podemos orar para bandidos. Nós para bandidos e nem traficantes comunistas e terroristas. Entretanto, nós podemos orar aqueles que só pode tocar no coração de algum deles para que venha arrepender e converter, né? Converter, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Pai. Pai, no nome de Jesus, na verdade, Pai, embora os socialistas abusando do próprio Evangelho, Pai, para enganar mais facilmente os incautos, tenham o costume de distorcê-lo para atender a seus propósitos. Tão grande é a discordância, Pai. No nome de Jesus, é a discordância, Pai. Como está aqui, eu estou transmitindo para o Senhor a palavra, Pai, as palavras. Então, Pai, entre suas perversas, eu vou iniciar aqui, Pai. Na verdade, embora os socialistas, abusando do próprio Evangelho, para enganar mais facilmente os incautos, tenham o costume de distorcê-lo para atender a seus propósitos. Tão grande é a discordância entre suas perversas opiniões e a puríssima doutrina de Cristo, para que não se poderia imaginar uma maior. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Como pode que a união entre a justiça e a iniquidade? Não pode, Pai, em nome de Jesus. Ou que comunidade entre a luz e as trevas, conforme 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o socialismo, que, de forma resumida, seria uma etapa para se chegar ao comunismo, não se reduz a uma teoria econômica como
muitos pensam em uma filosofia que engloba toda uma cadeia de valores, uma filosofia que pretende dominar todas as instâncias da vida das pessoas, não só as relações econômicas e de trabalho. Do socialismo brota toda a cultura anticristã. Jesus Cristo foi o primeiro comunista? Que mentira! Que piada! Papagaiam muitos por aí, mas o Filho de Deus jamais poderia ser comunista, socialista, né? Exatamente, certo, meu Deus, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha a cada momento, venha, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo, colocar sabedoria no Teu servo, Pai. Jesus pregava o desapego dos bens e a solidariedade voluntária, enquanto o comunismo prevê o confisco da propriedade privada, no caso das ditaduras, ou a redistribuição artificial de renda baseada em altíssimos impostos, sem critérios de mérito, no caso dos países social-democratas. Para o cristianismo é natural que haja pessoas com mais bens materiais do que outras. A doutrina social da igreja condena isso sim, e a excessiva acumulação de bens, especialmente quando o acumulador nada faz para produzir bens sociais que favoreçam a independência econômica e a dignidade dos mais pobres. Sobre isso já falamos, né? O mestre Dinho, a igreja ensina a diferença entre capitalismo e capitalismo. A divisão igualitária de bens jamais esteve presente nas pregações de Jesus. Isso fica evidente nesta mensagem. Disse-lhe então alguém do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Isso aí Jesus foi contra. Não é como esses comunistas praticam essa mentira. Eles são sem vergonhas, certo? Não tem vergonha na cara de querer roubar do povo e tomar o poder de uma nação. Jesus não condenava uma pessoa pelo simples fato de ela ser rica, de maneira nenhuma. Jesus olhava o coração das pessoas, não só condição social ou material. Já o comunismo demoniza os ricos e romantiza a pobreza. Ao nascer, Jesus receber presentes caros e homenagens de 3 pessoas ricas, os reis magos, e em vários trechos dos evangelhos. Vemos Jesus citando respeitosamente Davi, que era um rico e poderoso rei. É bem verdade que pessoa com muito dinheiro e poder tem muito mais facilidade de dar asas às suas maldades e tentações. Também os ricos têm mais possibilidade de se iludir com a aparente segurança e felicidade que seus bens lhe dão. E assim
muitos podem ter dificuldade para reconhecer sua necessidade de Deus. Foi nesse contexto que Jesus disse: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 25. Tudo isso é verdade. Que muitas pessoas ricas alcançaram a santidade. É o caso da popularíssima, né? Então, portanto, continua aqui, que depois de ter filhos e um acordo com seu marido, fez voto de castidade, mas não fez voto de pobreza, preferiu se manter à frente da administração em amplo patrimônio, com que ajudava endividados, construía hospitais e sustentava convento. Eu não falei aqui o nome aqui dessa pessoa, certo? Eu só estou dizendo que, falando aqui o mestre Dinho, né, sobre que a pessoa, né, esse fundo aqui de uma agulha, né, por exemplo, que o Jesus falou, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico do reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 15. Quer dizer, isso aí é o rico avarento. Avarento. Por quê? Todas as pessoas, né? Todas as pessoas ricas, ok? Ou melhor, todas as pessoas que colocaram nos países, ok? Ditaduras, comunismo, é um grupo de gente ricas materialmente. Então essas pessoas, né, eu quero aqui destacar dos ricos, diferente desses ricos, né, que para ser um ditador de uma nação precisa ser rico, ter muito dinheiro e roubar da nação. Vocês entenderam a minha explicação, certo? Vamos lá. Em verdade vos digo. Jesus falou, Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus disse, em nome de Jesus. Jesus diz, em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhei não pela comida que parece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Jó 6, capítulo 6, Jó, versículo 26 a 27. J.O. Jesus ensinava a não cobiçar as coisas alheias. Está ouvindo, seus ditadores, seus comunistas? Vou repetir. Jesus ensinava a não cobiçar as coisas alheias. Jesus pregava a paz e a conciliação, mesmo com aqueles que são injustos conosco. Já o comunismo se baseia na luta de classe, promovendo a inveja e o ódio dos pobres contra os ricos. Jesus era a favor da família e Jesus era submisso a seus pais e condenava o adultério e o divórcio. Enquanto isso, o comunismo visa enfraquecer até eliminar a autoridade dos pais sobre os filhos, debocha da fidelidade conjugal e defende a abolição da família monogâmica, que seria nada mais do que uma estrutura alienante burguesa.
A monogamia seria mais uma expressão do conceito de propriedade privada, nesse caso de demonização do homem sobre a mulher. Sobre isso, vê o Manifesto Comunista e os escritos de Engels, Lucas. No socialismo, portanto, deve-se promover uma cultura de promiscuidade, a começar pelas crianças e jovens. Para isso, é fundamental enfraquecer a influência da religião e da família sobre o indivíduo, para que cada vez mais as pessoas dependem e confiem, acima de tudo, no Estado. É preciso enfraquecer a família para fortalecer o Estado socialista. O livro, tem um livro aqui, não vou nem comentar esse livro aqui, eu vou comentar o livro de traficante comunista, né? Claro, terrorista. Vocês são todos iguais. Comunismo é uma fraqueza. Vocês são doentes da mente. Todos vocês comunistas, vocês são doentes da mente, ok? Irei aqui, permitinho. Eu vou falar aqui sobre uma opinião aqui. Está sendo tudo aqui ao vivo. João Carlos da Silva, ele fez um comentário aqui, disse: o comunismo condena a religião, então sim, todo comunista é ateu. E Cristo condenou a propriedade privada. Então, se fosse para apoiar algum sistema, apoiaria o capitalismo. Jesus Cristo nunca foi socialista, seus idiotas úteis, seus covardes. É uma meia dúzia aí de ricos, e chegando num determinado país, engana as pessoas e começa a praticar tudo aquilo que Satanás gosta. Vocês, comunistas, vocês são seguidores de Satanás e de todos os demônios, ok? No nome de Senhor Jesus, é a verdade que nós não podemos aceitar na nossa pátria o comunismo. E aqui, por exemplo, no Brasil, nunca, jamais. Tem aí o início. Vocês já poderão começar a observar o que são esses canalhas. Eu chamo de canalhas para não chamar de outros nomes. Eu quero aqui encerrar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Ok? Então, é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. O Mestre Dinho, na sequência vai ter algumas matérias, porque esse conteúdo aqui do Mestre Dinho, né, que o Espírito Santo toca no coração da gente para a gente orar ou falar com palavras no texto, palavras, tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. A seguir, vamos assistir às matérias. Hoje, dia 21 de setembro do ano de 2025. Vamos lá! Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O tamanho da Suprema Máquina de Censura é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. A característica mais saliente e grave do momento anômalo pelo que passa o país é, sem sombra de dúvida, a suspensão de vários pilares do Estado de Direito e da democracia. Hipertrofia do Judiciário,
tanto por apropriação indevida de poder por parte do Supremo Tribunal Federal, quanto por omissão do Legislativo e supressão ou violação sistemática de duas garantias estruturantes da ordem constitucional, a liberdade de expressão e o devido processo legal, resumem essa situação esdrúxula e aberrante em que vivemos. Tanto mais esdrúxula e aberrante quanto mais consegue contar com a conivência e até mesmo apoio de parte dos formadores de opinião, algo que adiciona um toque surrealista ao cenário e cria uma camada de névoa que torna difícil para muitos brasileiros compreender a gravidade desse quadro macabro. Das consequências de tudo isso, há uma que de alguma forma é especialmente escandalosa e, ao mesmo tempo, enfeixa e materializa esse estado de coisas absurdo. O volume ingente e desconhecido de cidadãos que foram calados por determinação do STF, ao menos desde 2019, quando da instauração do inquérito das fake news, ou do TSE. Especialmente nos meses anteriores aos pleitos de 2022 e 2024, por meio de uma ferramenta não apenas ilegal, por não estar prevista em lei, mas também inconstitucional, a suspensão de perfis em mídias sociais. Enquanto o Marco Civil da Internet prevê apenas a retirada de publicações específicas em casos determinados, e continua a ser assim mesmo depois da recente alteração feita pelo Supremo, a suspensão de perfis inteiros tem sido corriqueira e indiscriminadamente determinada pelo STF e pelo TSE. Cidadãos brasileiros, famosos e anônimos, foram banidos do ambiente virtual, sem poder manifestar opinião nenhuma sobre tema nenhum. Não se trata simplesmente de censura, e censura prévia cabal, o que já é intolerável à luz dos dispositivos constitucionais, artigo 220 nos incisos 4ª e 9ª do artigo 5º. As mídias sociais tornaram-se tão onipresentes que não exageramos ao afirmar que o banimento da presença online é o equivalente, no século XXI, do antigo Instituto Medieval da Morte Civil, pelo qual uma pessoa seguia viva e livre, mas sem nenhum dos demais direitos. A comunicação é uma dimensão essencial do ser humano, e a internet tornou-se, para muitos, a única forma de tornar públicas suas opiniões sobre assuntos os mais diversos, de trivialidades aos temas que definem o futuro de um país. Não são poucos, ainda, os que fizeram da presença online sua atuação profissional e meio de subsistência. Retirar tudo isso de alguém, portanto, é nada menos que degradante, algo incompatível com a dignidade humana, o tipo de pena desumana e cruel que se julgava superada nos últimos 2 séculos, mas que está de volta e, ainda por cima, sendo alvo de uma inaceitável normalização. É justamente por se tratar de medida tão assintosa que nos espantamos com o fato de ninguém ter feito ainda uma pergunta tão simples quanto fundamental. Quantas pessoas, afinal, o STF e o TSE mandaram calar até agora? Quantos casos dessa inconstitucional censura prévia e morte civil tivemos desde 2019, ainda que em algum momento os perfis e os acessos tenham sido restaurados? Ao longo dos últimos anos, alguns casos mais notáveis chegaram ao conhecimento do público, sendo noticiados pela imprensa ou nas mídias sociais. Mas, e o número total? Causa-nos surpresa esse desinteresse, pois a curiosidade a respeito de números é uma das mais evidentes na atual sociedade da informação. Diante de um acidente ou catástrofe, uma das primeiras questões se relaciona à quantidade de vítimas. Diante de um mega-evento, há uma competição frenética para se oferecer as estatísticas mais confiáveis sobre o número de pessoas presentes. De balanços de empresas a resultados eleitorais, os números sempre foram indispensáveis para dar as verdadeiras dimensões de determinada realidade. Sem eles, algo fica faltando. E o mesmo se aplica à quantidade de brasileiros censurados. Desconhecer o seu número é desconhecer a amplitude da suprema máquina de censura. Aliás, mesmo quem discorda da nossa avaliação a respeito das suspensões, considerando-as necessárias em nome de uma certa defesa da democracia, deveria ter a curiosidade em saber quantas pessoas foram alvos de bloqueios de perfis, nem que fosse para exibir o número como um troféu. Mas esta é uma pergunta cuja resposta os brasileiros não sabem, no máximo, conseguem estimar. Se considerarmos que a suspensão de perfis era medida corriqueiramente adotada por Moraes para os réus do 8 de janeiro, já partiríamos de algo em torno de 1,5 mil pessoas,
o Vistoblaver Eduardo Tagliaferro, que colaborou com Moraes para montar a estrutura censora compartilhada entre TSE e STF, disse em entrevista à Gazeta que só o TSE bloqueou mais de 3.000 perfis. São números muito maiores que os apresentados por Moraes em fevereiro a Pedro Vaca, relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se da época, o ministro afirmou ter bloqueado 120 perfis em 5 anos. No entanto, só o X disse ter derrubado mais de 200 contas por ordem do Supremo ou do TSE desde 2020. Com a agravante de que muitas ordens de bloqueio vinham com a instrução para que a rede alegasse violação de termos de conduta e não decisão judicial. Para suspender os perfis. Ninguém, no entanto, deveria estar sendo obrigado a estimar e especular os números, porque em qualquer sociedade normal, esse tipo de informação seria providenciada pelo Estado sem maiores questionamentos. Mas, se depender do STF, os brasileiros jamais saberão a verdade. Esta Gazeta do Povo, ao longo das últimas semanas, tentou todos os meios institucionais possíveis para conseguir essa informação, recebendo respostas negativas. O Supremo chegou ao cinismo de dizer que a reportagem seria capaz de compilar este dado, buscando de uma em uma todas as decisões a esse respeito e convenientemente ignorando que a maioria, se não a totalidade, de tais decisões está protegida por sigilo. Para uma corte que se gaba de ter um nível de transparência que, entre aspas, não encontra paralelo em nenhuma corte do mundo, a recusa em fornecer um simples número, pois nem sequer perguntamos os nomes de quem teve os perfis suspensos, é bastante reveladora. Quantas pessoas o Supremo mandou calar? Esta é uma pergunta que não pode continuar a ser varrida para debaixo de um tapete. Ela precisa começar a ser feita por todos nós, brasileiros famosos e anônimos, formadores de opinião, entidades da sociedade civil organizada, críticos e apoiadores do Supremo. E a resposta a essa questão é um direito dos cidadãos e uma obrigação das autoridades, para que todos finalmente saibamos, com toda a transparência, que um assunto dessa importância exige, com que frequência nossa Constituição foi pisoteada e uma garantia democrática foi abolida. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. A inversão de valores que vivemos já chegou até você? Banalização da ética, notícias que glorificam bandidos, o jogo político que quer ver a corrupção vencer. São tempos difíceis para quem defende valores como o poder do diálogo, a defesa da vida, o valor da família e deseja viver em um país melhor. Se você quer um futuro diferente para o Brasil, assine um jornal disposto a lutar por isso. Junte-se agora à comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo,
a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.